Ô seu estúpido, deixa eu te falar um negócio. Esse homem tomou uma facada, e foi a esquerda que patrocinou essa facada. Aliás, foi o sistema que patrocinou essa facada com uma faca utilizada com a lâmina enferrujada. Só que aqueles que vocês contrataram não cumpriu bem a missão. Errou por 3 milímetros. Depois disso, esse homem que é um tanque de guerra quando o assunto é saúde, um tanque de guerra, passou por 9 internações, 6 cirurgias, até essas últimas 3 realizadas agora entre Natal e Ano Novo. Da tal da Daniela Lima e do que ela fez. Sim. A gente já sabia quem ela é, essa baforenta. Nós já conhecíamos. Agora ela está num veículo, sabe que o veículo tem que ser admoestado. Olavo só tem uma razão, que é essa, é matar, mas antes de matar, inviabilizar uma liderança política num processo eleitoral que pode determinar a reversão de tudo isso, inclusive na eleição do próprio Senado. Não tenho dúvida que Bolsonaro seria o cabo eleitoral mais importante para a mudança de 2/3 do Senado. Entendo eu que, veja, não é, repito, não é se conformar, porque para mim tinha que estar solto, mas é para casa que tem que ir. Aliás, pasmem os senhores, já às 9h30 da manhã, nós vamos receber aqui o deputado federal General Girão, que é do PL do Rio Grande do Norte, para falar sobre a domiciliar de Augusto Heleno. A gente vê o tamanho da maldade do ministro Alexandre de Moraes, porque não basta ser uma domiciliar, tem que ser com as características impostas pelo algoz, as condições impostas pelo algoz. Já a gente trata disso. No caso do presidente Bolsonaro, fica evidente a cada dia que passa que é para casa que ele tem que ir, Walter. A gente não tem dúvida disso, né? Vamos aqui, Pitone. Falou assim, eu não sou médico, o Olavo também, e eu também, mas nem se a gente fosse. Vocês vejam que nem médico mais, nesse processo aí, está conseguindo ter opinião médica respeitada. Nós tivemos uma manifestação, inclusive corajosa, do presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, doutor Marcelo Matias, a quem eu quero cumprimentar, porque enfrentou. Eu, se fosse esse médico que está sendo chamado lá pelo ministro Alexandre de Moraes, e deixo, inclusive, aqui uma recomendação profissional, enfrentaria essa questão, para deixar mais evidente esses absurdos todos. Olavo só tem uma razão, que é essa, é matar, mas antes de matar, inviabilizar uma liderança política num processo eleitoral que pode determinar a reversão de tudo isso, inclusive na eleição do próprio Senado. Não tenho dúvida que Bolsonaro seria o cabo eleitoral mais importante para a mudança de 2/3 do Senado e para começar a mexer essa vergonheira toda, porque antes dessas coisas todas, neste momento especificamente, a questão da abertura de um processo de impeachment, no mínimo em relação a 2 ministros do STF que não tem mais condição de estar lá, mas mais grave, que não tem condição, não tem mais estatura moral para estar patrocinando esse tipo de ação que estão patrocinando. Tá? O que o Carlos Bolsonaro fez, na verdade, infelizmente, é malhar em ferro frio, é chovendo molhado, tudo isso que ele está rolando ali como questões jurídicas, a gente está careca de saber. O que adianta? Condenado por golpe violento não tem um auto de apreensão de uma arma, destruição do patrimônio público, como ele disse, o cara nem dentro do Brasil estava. Como é que ele vai responder em consórcio, como cúmplice ou como participante? Diz a lei que cada um responde na medida da sua culpabilidade, da sua responsabilidade, esse negócio que chama concurso de agentes. Como é que ele pode responder por isso? Como é que ele pode responder por alguém que entrou dentro de um prédio? Aliás, circunstância também até hoje não esclarecida em relação a um outro ministro que está lá. Então, não adianta falar mais nisso, porque exatamente isso. Os caras sabem que a direita não se articula, que a direita não faz nada. Daí a esquerda todo dia protagonizando manifestações sem anistia, mostrando mais uma vez, como disse o Renzo, a capacidade deles. E nós estamos assistindo, no final das contas, eu sempre falo de história, né? Tem um Papa
que morreu de soluço. Acho que foi Pio X, vocês podem pesquisar aí no Google, né? Quem está nos assistindo, acha que não é uma coisa grave. É claro que o refluxo é gravíssimo, o refluxo, entre outras coisas, deve ser consequência dessa contração permanente do diafragma ali do músculo, Pittoli, que joga o ácido estomacal para fora. Como disse o Olavo, é uma lesão contínua, pode levar a câncer, o que seria algo que se produziria com mais tempo, mas tem coisas que vão acontecer antes, porque, na verdade, esse já é um primeiro, ou um segundo, ou um terceiro, ou a terceira consequência da primeira condição, que foi a facada, e depois da segunda condição, que advém da facada, que esses distúrbios todos, intestinais, o intestino, quantas vezes o presidente teve que o intestino dele parou de funcionar? O intestino funciona com movimentos espontâneos, assim como também essa história do soluço, quer dizer, aquilo ali é um nervo que está ali, que está acontecendo porque esse nervo foi machucado, está ofendido. Então, isso tudo muda o estado anímico da pessoa. Então, a pessoa tem uma facada, tem uma situação grave, está numa solitária, como bem disse o Carlos, e nem isso é suficiente. Então, não existe isso, não existe precedente no direito brasileiro que dê suporte, que mostre o que está sendo feito com o ex-presidente da República. Por que não ir para casa, Pittoli? Por quê? Ele pode fugir em casa, mas vem cá, o homem está nessa condição que ele está. Então, não há razão. Esses que se dizem humanistas, cai tudo por terra. E, na verdade, o que está se fazendo é banditismo, e o que esperar dos bandidos, esses da esquerda, senão que aplaudam banditismo. Infelizmente, isso é a lição para nós, né? Guerra é guerra. Quando a gente tiver que fazer certas coisas amanhã depois, não vamos ter dúvida, porque se eles puderem pisar no nosso pescoço, eles vão pisar. Olha, e eu nem me lembro o nome, mas também eu nem fui ver, para ser sincero. Apareceu para mim, esse final de semana, um estúpido usando um chapéu. Até quando ele começou o vídeo, achei que ele fosse, pelo perfil, ele iria para o lado da ironia e depois recuperaria a fala. Só que não. Dizendo assim: até quando esse Bolsonaro vai ficar fingindo doença? Fingindo doença para ir para casa. Essa mulher dele, esses filhos desse chororô, querendo que o marido vá para casa. O seu estúpido. Tira o Olavo da tela, por gentileza, Edson. O seu estúpido. Deixa eu te falar um negócio. Esse homem tomou uma facada, e foi a esquerda que patrocinou essa facada. Aliás, foi o sistema que patrocinou essa facada com uma faca utilizada com a lâmina enferrujada. Só que aqueles que vocês contrataram não cumpriu bem a missão. Errou por 3 milímetros. Depois disso, esse homem, que é um tanque de guerra quando o assunto é saúde, um tanque de guerra, passou por 9 internações, 6 cirurgias, até essas últimas 3 realizadas agora, entre Natal e Ano Novo. E você vai dizer para mim que ele está fingindo problemas para poder voltar para casa? Olha, certa vez eu disse por um cidadão, né? Por exemplo, eu tenho problemas nos olhos, todos sabem disso, que eu tenho uma dificuldade para enxergar. Não tem problema nenhum, minha vida é normal, dentro dos meus limites e das minhas adaptações. E certa vez um cidadão chegou no deboche para mim. Você está fazendo isso aí? Porque eu falei assim: olha, eu não desejo para o seu filho, para você esquece, é um bosta. Eu não desejo para o seu filho o que eu tenho nos olhos. Eu não desejo para o seu filho. Porque eu sei o problema que eu passo, eu sei o que eu enfrento todos os dias, eu sei. Não tem problema não, mas saiba, eu não desejo para o teu filho o que eu tenho. Para esse estúpido do chapéu, que eu não sei qual é o nome dele, eu não desejo para o seu pai, nesse caso, que o seu pai passe pelo que o presidente Bolsonaro está passando. A facada, 9 internações, 6 cirurgias e uma prisão injusta. Eu não desejo para o seu pai. Para você eu já não sei, não é porque eu sou um ser humano, sou um pecador. Mas para o seu pai eu não desejo. Porque agora tem esse discurso.
presidente, esse aí tá fingindo. Vai lá pro lugar dele, ou coloca o teu pai no lugar dele, se não é bom. Coloca o teu pai para enfrentar o que o presidente enfrentou no 6 de setembro de 2018. Coloca o teu pai. Teu pai, não você, teu pai. Aí coloca o teu pai 9 vezes internado, coloca o teu pai na situação de 6 cirurgias, coloca o teu pai, estúpido. Então esse discurso que o presidente Bolsonaro está fingindo, é isso mesmo? 70 anos, uma condenação injusta, uma facada, 6 cirurgias, agora mais essas 3 últimas em função da hérnia, em função do soluço, e tá tudo bem? É isso mesmo, ele está fingindo. A família que vê o pai, o esposo, numa situação como a do presidente Bolsonaro, finge. É isso mesmo? Fingiu que ele está preso. Ele não está fingindo para não ir preso, ele está preso, injustamente, por um algoz. Que já já a gente vai descobrir mais maldades desse homem na domiciliar do Augusto Heleno. É de enojar qualquer um. Enojar qualquer um. Já já a gente vai tratar desse assunto aqui. Mas, Pitoli... Pois não. De um Zé Ninguém desses, de um merda desses, porque a internet está cheia disso, infelizmente. Né? A imbecilidade não tem limites e é o que a gente está vendo, e a perversidade dos ditos, da dita tribo do amor. Eles têm amor ao ódio. Mas o que nós podemos dizer, vocês já devem ter falado na rádio, porque isso gerou uma comoção de todos nós, mas não pode passar em branco, e a gente tem que continuar insistindo, da tal da Daniela Lima e do que ela fez. Sim. Porque a gente já sabia quem ela é, essa baforenta. Nós já conhecíamos. Agora ela está num veículo, sabe que o veículo tem que ser admoestado. Não é a postura condizente com uma jornalista. Não é a postura condizente que você quer com a profissão do jornalismo. Isso que ela fez é desumano, é um deboche, é um assinte e é uma perversidade. Então eu quero deixar consignado aqui, e acho que se a gente pudesse fazer uma campanha até de e-mails, ou de WhatsApp, ou de mensagens lá para o UOL, porque o nosso tamanho aqui é enorme, né? Eu vi ali que o Wellington falou que nós já estamos em 250 mil pessoas no Instagram. Eu vi quando, não faz muito tempo atrás, começou do zero, mais de 2 milhões no YouTube. Então vamos fazer isso. Vamos mostrar a nossa indignação lá para o UOL, para tirar essa pessoa do ar. Porque um Zé Ninguém, desculpem a expressão merda desse, tudo bem, ele vai continuar falando a bobagem que ele quer, porque eles podem falar qualquer coisa e não acontece nada. Mas essa